Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Esse é um texto bem conhecido. Fala sobre a pesca maravilhosa. Certa vez Jesus estava passando ali pelo mar da Galileia e viu dois barcos ali parados, e um dos pescadores desse barco se chamava Pedro. E ele pediu para que Pedro lançasse mais uma vez a rede ao mar, fizesse um teste depois de emprestar o barco ali para ele poder usar como púlpito para pregar. Pedro disse para Jesus: olha, nós já pescamos a noite inteira. Eu sou pescador profissional, eu sei como é que a coisa funciona. E o horário de pescar é esse horário. O senhor não deve saber muito de mar, essas coisas. Mas Jesus insistiu e ele falou: então tá bom, eu vou lançar. E depois que ele lança as redes, a palavra de Deus nos diz que as redes começaram a ficar cheias, de tal forma que estavam quase a serem rompidas, de tanto peixe que havia ali. E logo depois que isso acontece, que essa cena acontece, Pedro ele fica estupefado, ele fica realmente admirado com aquilo que acontece. E no verso 8, Lucas 5:8 diz o seguinte: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Mas Jesus vai dizer para ele, no verso 10, disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E no 11 ele vai dizendo: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós, por vezes, temos medo de, primeiro, permitir que Deus suba no nosso barco. Porque, com certeza, quando Ele sobe no nosso barco, quando Cristo entra no nosso barco, ou seja, na nossa vida, a direção muda. Não é mais a minha vontade, a sua vontade, é aquilo que Cristo quer para nós, e nós sabemos que a vontade dEle é perfeita e agradável e muito superior a nós. Mas é curioso que quando Pedro agora, se imagine na cena de Pedro, está com um barco cheio de peixes, com todo o lucro na mão, com tudo aquilo que tinha, que Cristo havia entregado para ele por meio da pesca milagrosa, Jesus o chama para um outro propósito, para uma outra missão. E Pedro, sem titubear, a Bíblia diz que ele deixa tudo e segue a Cristo. O Evangelho exige de nós posição. Jesus exige de nós uma decisão. E às vezes a decisão que nós tomamos quando decidimos por Cristo e pelo Evangelho, parece que nós estamos perdendo. Parece que nós estamos deixando coisas para trás. Parece que parte do nosso lucro da vida vai ficar para trás. Mas quem segue a Cristo e quem decide por Cristo, nunca perde nada. Quando você e eu decidimos por Jesus, talvez, naquele tempo, naquele momento, nós tenhamos até pensado: nossa, mas eu vou perder isso, eu vou deixar de ter isso, ou eu vou deixar de ter aquilo, ou eu não posso mais fazer isso, ou eu não posso mais fazer aquilo. Mas quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós percebemos que nós não perdemos absolutamente nada. Nós, na verdade, não tínhamos nada. Nós vivíamos de noite e madrugadas lançando a rede, achando que iríamos pelo braço, pela nossa força, conseguir algo. Mas é quando Jesus entra na nossa vida que realmente o milagre acontece. Mais do que um milagre financeiro, mais do que uma prosperidade, o que Cristo tem para a nossa vida é uma mudança completa de vida.
Por isso, nessa tarde, nós temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas nós não fazemos numa negociação com Cristo. Porque nós já deixamos tudo para segui-lo. O que nós fazemos agora é em obediência às Escrituras, em amor à palavra de Deus. Porque nós sabemos que com Cristo nós não perdemos absolutamente nada.